Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso. Guarde isso daí, canal 27.1, a TV que mais cresce no estado. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é segunda-feira e é o início de mais uma nova semana. É dia 25 de agosto do ano de 2025 e eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. E a partir de agora, juntos, aqui no programa Passando a Limpo. Olha, o programa de hoje é sim de informações importantíssimas. Daqui a pouco eu trago o balanço policial. Trago também, infelizmente, para minha tristeza, mais 2 casos de feminicídio ocorrido nesse final de semana aqui no estado de Mato Grosso. Falo também sobre o bastidor político. Abílio Brunini pede desculpas pela fala na semana passada, se dirigindo à Universidade Federal de Mato Grosso. Traga as notícias do estado, do Brasil e do mundo, aqui no Passando a Limpo. E eu quero já começar o programa de hoje chamando a sua atenção para esse final de semana, porque a onda de crimes ocorridos nesse final de semana foi um negócio impressionante. Eu falo do balanço policial. Acidentes, o álcool responsável por inúmeras situações, tentativas de homicídios, a violência estampada e retratada no abuso de crianças e de mulheres. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa Passando a Limpo, no Balanço Policial. Policiais militares da Cavalaria apreenderam, em 2 abordagens distintas, 14 tabletes de maconha e outras 112 porções do entorpecente, durante desdobramentos da Operação Tolerância Zero, nos municípios de Sinop e Sorriso. Nas ações, um homem e 2 mulheres, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante, suspeitos de tráfico ilícito de drogas. Durante policiamento tático e ostensivo no bairro Jardim Araguaia, em Sinop, as equipes receberam informações de que um casal seria responsável pela comercialização de drogas na região. Os militares reforçaram o patrulhamento e identificaram os suspeitos em frente a uma residência. Eles tentaram fugir da abordagem. A mulher tentou dispensar meio tablete de maconha, que foi apreendido pelos militares. Em seguida, durante busca domiciliar, os policiais localizaram outros tabletes escondidos dentro da geladeira e do guarda-roupa do casal. Além disso, foram retiradas de circulação diversas porções de maconha, pasta base de cocaína e skunk, totalizando 49 porções. O homem já possuía extensa ficha criminal por tráfico de drogas. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para o registro do boletim de ocorrência. Já no município de Sorriso, os policiais militares flagraram uma mulher em atitude suspeita, em frente a uma casa localizada no bairro Novo Horizonte 2. Assim que percebeu a aproximação das equipes, ela tentou se desfazer de uma sacola contendo várias porções de maconha. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem dentro da residência. Às equipes, ela confessou a prática criminosa na região e indicou que, dentro de um balcão, havia mais porções do mesmo entorpecente. Ao todo, os militares apreenderam 63 porções de maconha, além de um aparelho celular e R$ 40 em espécie. A mulher foi conduzida à delegacia. Na tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem no quilômetros 854 da BR-163, em Sinop, que resultou na apreensão de 52 tabletes de substância análoga à maconha. Durante a fiscalização, foi abordado um veículo Fiat Strada de cor branca. No procedimento de vistoria, os policiais constataram indícios de ilícitos, com forte odor característico de entorpecente proveniente da parte traseira. Ao inspecionar a carroceria e desmontar o protetor da caçamba, foram localizados os tabletes de droga ocultados no compartimento. Segundo informações levantadas na ocorrência, a carga teria sido embarcada em Juara e teria como destino o município de Sinop. O veículo e os 2 ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sinop para os procedimentos cabíveis.
O motociclista Rafael Antônio da Silva Brandão, de 19 anos, morreu após bater em uma caminhonete Hilux no bairro Jardim Buritis 2, em Tangará da Serra, na manhã do último sábado. De acordo com as informações, Rafael pilotava sua moto, quando colidiu na lateral da caminhonete. Com o impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais. A Polícia Civil apura a dinâmica do acidente. A Polícia Civil desarticulou um galpão clandestino usado para desmanche de caminhões, venda de peças de origem ilícita e adulteração de chassis e placas. O imóvel está localizado na Avenida Antônio Pinheiro da Silva, no bairro Distrito Industrial, em Cuiabá. A ação foi motivada pelo aumento de furtos e roubos de caminhões e módulos na região. Durante a vistoria, os policiais encontraram um chassi cortado adaptado a outro veículo, além de um tanque com placa adulterada. 5 pessoas foram presas no local, o locatário do galpão e 4 funcionários. O responsável pelo espaço, que havia alugado o imóvel há cerca de uma semana, afirmou desconhecer as atividades ilegais e vai responder por receptação e adulteração de veículo. Todos os detidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos de flagrante. 2 homens morreram em um grave acidente na manhã desta sexta-feira, no quilômetro 704 da BR-163, em Sorriso. A colisão envolveu um carro de passeio e uma picape. Segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, os 2 motoristas estavam sozinhos em seus veículos. Equipes de resgate foram acionadas, mas as vítimas já estavam sem vida. A rodovia foi totalmente interditada para os trabalhos de resgate e perícia, causando congestionamento no trecho. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal e pela perícia oficial. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 motos, um carro e uma carreta, na manhã desta segunda-feira, na rodovia federal BR-163, em Sinop. Segundo informações da concessionária Nova Rota do Oeste, que administra a via, as vítimas fatais tiveram as mortes constatadas ainda no local pelo Corpo de Bombeiros Militar. Elas estavam em uma das motocicletas. Já as feridas estavam na outra moto e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sinop. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. A via ficou totalmente bloqueada para os atendimentos e trabalhos periciais. A dinâmica da colisão não foi divulgada e é investigada pela Polícia Civil. Na noite de hoje, em cumprimento à Operação Tolerância Zero contra as facções criminosas, a guarnição de Bauxi realizava um bloqueio policial na MT 246, quando, ao tentar abordar um veículo que passava por ali, um veículo Orochi, cor branca, o mesmo empreendeu fuga. E de imediato, a guarnição iniciou o acompanhamento policial, a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem, onde foram identificados 2 suspeitos, com eles uma mochila contendo 15 tabletes de substâncias análogas à maconha. Dessa forma, foi feita a prisão dos 2 indivíduos e encaminhados para a delegacia de Rosário. Conte com a Polícia Militar. Uma mulher de 33 anos, identificada como Ana Paula Abreu, foi assassinada com 20 golpes de faca na tarde deste domingo, dentro da casa onde morava, na cidade de Sinop. O autor do crime é o marido dela, identificado como Lucas França, foi preso em flagrante. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A mulher foi encontrada já sem vida no chão do quarto. De acordo com informações locais, Ana Paula apresentava, pelo menos, 20 perfurações de faca pelo corpo. O autor do crime é seu companheiro. Na abordagem, ele tentou resistir e partiu para cima dos PMs, mas foi contido e algemado. A informação é que Ana Paula é natural de Brasília e estava há poucos meses na cidade. A Polícia Civil da cidade apura o caso. Obrigado pelas informações. Muito obrigado. Bem, eu vou trazer algumas imagens para você agora. Ou uma imagem do que aconteceu hoje, nesta segunda-feira, após um ataque aéreo israelense que atingiu um hospital em Nasser, no sul da faixa de Gaza. Eu achei impressionante essas imagens, pedi para a produção colocar. Eu recebi essas imagens no meu Instagram. Eu, a princípio, achei que era
algo que tivesse acontecido há algum tempo atrás, mas quando eu tomei pé da realidade e da gravidade que essa imagem que você está vendo aqui vai mostrar, olha, partiu meu coração. O que você está vendo aí são imagens dos Médicos Sem Fronteiras, que atuam na faixa de Gaza, atuando na ajuda humanitária àqueles povos, aquelas pessoas que estão em conflito no Oriente. Nós bem sabemos da guerra que está acontecendo entre Israel e países que fazem parte ali daquela região da faixa de Gaza. Dezenas, centenas de pessoas já morreram. Há uma legião de miseráveis neste momento que perderam tudo em decorrência desta guerra. Infelizmente, as imagens que você vai ver agora vai agravar ainda mais este conflito. E eu não tenho dúvida de que haverá uma interferência mundial nesta situação. Você está vendo ali imagens de pessoas socorrendo e ajudando feridos. E de repente, olha o que acontece. Pode soltar o vídeo para mim, por gentileza. Olha lá. Enquanto eles estavam ajudando, enquanto eles estavam socorrendo, olha o que acontece. Um míssil, segundo informações israelita, atinge exatamente o local onde aqueles médicos estavam, aqueles socorristas estavam, ajudando pessoas que estavam soterradas, machucadas, feridas por um bombardeio anterior. Infelizmente, pessoas que estão ali para ajudar, pessoas que estão ali para socorrer, para salvar vidas, repórteres, jornalistas, médicos, foram atingidos por esta bomba, por este míssil atirado ali naquele ponto. Essa imagem não tem como não, assim, nos emocionar e não nos deixar perplexos diante do que nós estamos vendo acontecer em alguns lugares do planeta. As guerras, elas sempre deixaram rastros de destruição, de morte, de miséria, de pobreza e de dor. E diferente dos filmes, isto são imagens reais, de pessoas reais, de pessoas que estão ali encurraladas e que estão pagando com a vida. O que eu fico imaginando é, até quando nós vamos ver pessoas morrendo da maneira como nós estamos vendo, por causa do poder, da ganância humana? Até quando? Não é à toa que a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24, diz claramente, na profecia bíblica do primeiro livro do Novo Testamento, que estes acontecimentos haveriam de serem vistos por nós, porque antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. E lá diz que nós veríamos guerras, ouviríamos dos rumores de guerras, presenciaríamos destruições, mortes em massa.
e que o ser humano cada vez mais se tornaria frio, sem amor, sem sensibilidade, sem nenhum pingo de remorso, cada vez mais duros, cada vez mais sanguinários, cada vez mais destruidores, cada vez mais individualistas e egoístas, vivendo para atender os seus próprios prazeres, quer seja materiais, pessoais, políticos, econômicos, não medindo esforços, fazendo o que for preciso fazer. E essas imagens de hoje, elas precisam movimentar o planeta, nos levando a entender que mesmo distante desse país, que mesmo não conhecendo essas pessoas, nós precisamos nos colocar no lugar deles para termos uma pálida ideia do que essas pessoas estão vivendo. Sem água, sem moradia, sem recursos financeiros, jogados à própria sorte, sem saber se vão viver, como viver ou até mesmo morrer. A que ponto nós chegamos nesse planeta? A que ponto? Quem ganha com isso? Ao meu ver, todos nós perdemos. O mundo perde diante de cenas como essa. A miséria, a pobreza, a dor, a fome. Eu estou falando isso para darmos valor naquilo que ainda temos e naquilo que ainda podemos fazer e viver. Porque nós não estamos nem um pouco livres de ver isto acontecer em nosso país, assim como em outros países que até então não se cogita a possibilidade de uma guerra. Muito triste mesmo. Estou muito triste com essas cenas, porque é um mar de destruição e de morte. Quantas crianças, quantas mulheres, quantas pessoas idosas. Esta segunda-feira nós amanhecemos tomados por uma tristeza muito grande por conta dos crimes de feminicídio que aconteceram nesta semana. Esta semana foi terrível, esse final de semana. 2 mulheres foram covardemente mortas, crimes de feminicídio. Uma fonoaudióloga, mulher bonita, nova, morreu vítima de várias facadas provocadas pelo seu companheiro, pelo seu marido. A repercussão disso é muito grande. E nós não sabemos quando isso vai parar aqui no estado. Eu, inclusive, gravei um videozinho, está no meu story, no Instagram, falando sobre isso. A deputada estadual Janaína Riva pede pena de morte, prisão perpétua para esses casos. Ouça ela. Hoje, domingo, dia 24, estado de Mato Grosso, nós acabamos de perder mais uma mulher vítima de feminicídio. No estado que mais mata mulheres proporcionalmente no Brasil, a vítima agora é Ana Paula de Abreu. Ela era casada com seu assassino, Lucas França, no município de Sinop. Foram mais de 20 facadas. E há 4 dias atrás, Ana Paula fez uma homenagem para ele nas suas redes sociais, dizendo que ele era o homem da vida dela, que ele era quem a fazia sorrir. E, infelizmente, o feminicida, o assassino, ele não tem cara, não tem classe social, não tem cor. E nós, mulheres, precisamos entender que a partir do momento que tem uma agressão verbal, que tem uma agressão física, que existe violência financeira, violência psicológica, não tá certo. Não tá certo. E é preciso denunciar, para que assim nós possamos rastrear as mulheres que estão em maior vulnerabilidade e risco de violência. Eu quero deixar aqui minha solidariedade, Ana Paula, sua família, e dizer a vocês que as penas mais duras não têm resolvido. Nós precisamos discutir a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil. Não tem mais outro caminho para barrar
os crimes contra as mulheres no nosso país e especialmente no nosso estado. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse crime de feminicídio e de outros que já aconteceram só no ano de 2025 aqui no estado de Mato Grosso. Eu estou chocado, você que me assiste todos os dias tem me ouvido falar diariamente a respeito desse tema. E a minha preocupação daquilo que nós estamos vendo acontecer no estado de Mato Grosso. Rapidamente falando, nós temos uma lei que foi aprovada agora recentemente no Congresso, que pune os agressores e assassinos de mulheres para crimes de feminicídio, assim como para estupradores de mulheres e crianças, crime hediondo com pena máxima de 40 anos para cumprir. Só que, infelizmente, nós temos uma lei que ela está dizendo 40 anos, quando, na verdade, o agressor, o assassino, não fica 40 anos preso. Porque se ele tiver bom comportamento, como diz a própria lei, no máximo ele vai pegar 1/3 da pena. Para você saber quantos anos é só você pegar 40 e dividir por 3, você vai saber exatamente quanto tempo esse bandido, esse marginal, ele pode ficar preso, em torno de 13 a 14 anos. Só que eu me atrevo a dizer para você, ainda que ele seja contemplado com 1/3 da pena, ele pode sair antes, com 4, 5 anos de cadeia. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que não basta somente nós termos uma lei que diz 40 anos de prisão, quando ele só fica 5, 6, no máximo 10. Enquanto existir nesse país brechas na lei que permite que advogados ou até mesmo a Defensoria Pública possa defender bandidos, criminosos de alta periculosidade como estes, enquanto nós encontrarmos na lei brechas, a impunidade vai continuar neste país. E nós vamos ver esses agressores se sentirem à vontade para continuar maltratando e matando as mulheres aqui no Brasil, em especial aqui no estado de Mato Grosso, que é o recordista mundial, para não dizer, recordista brasileiro, melhor dizendo, em mortes de mulheres por crime de feminicídio. Ganhamos já o troféu 2 anos seguidos, 2023 e 2024, e vamos ganhar o de 2025, porque já são mais de 30 mulheres mortas. Mais de 30 mulheres assassinadas por crime de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso, só nesses 6 primeiros meses de 2025, 7 meses de 2025, mais o restante dos dias de agosto. É um absurdo, um escândalo que nós estamos vendo acontecer. E aí vem a Defensoria Pública, no caso deste crime lá em Sinop, contra a fonoaudióloga, e entra com recurso a Defensoria Pública, porque o cara não tem dinheiro para pagar advogado. E aí ele tem direito à Defensoria Pública, quer dizer, nós pagamos um advogado para ele. Nós pagamos um advogado para criminosos como esse, que tira a vida da esposa a facadas. Nós pagamos advogados para eles. A lei diz que eles têm direito a um advogado. A defensoria entra na justiça, alegando que, possivelmente, ele tenha cometido este crime porque ele tem problemas mentais. Então, a justiça, a Defensoria Pública está impetrando um pedido para que ele tenha direito a fazer exames
porque quer provar a possibilidade dele ter problemas mentais. E tendo este problema mental, tendo este diagnóstico, ele, obviamente, gozará, pago por nós, de um tratamento diferenciado, especial, coisa que filho de trabalhador não tem direito. Coisa que o cidadão de bem não tem direito. Não consegue. Entra na justiça, judicializa-se e não tem direito, não consegue um tratamento digno, como possivelmente o assassino dessa linda mulher, desta fonoaudióloga, que era apaixonada pelo cretino, era apaixonada pelo seu companheiro. Ela escreveu nas redes sociais o quanto que ela amava ele. E de presente, ao invés dela receber flores, ela recebeu foi facadas. É só para você ver como é que funciona isso aqui no Brasil. É por isso que eu estou defendendo. Nós precisamos de um Congresso Federal forte, com autonomia e força, para fazer exigir que as leis que são votadas e aprovadas e sancionadas pelo presidente da República Federativa do Brasil, elas passem a ter valor, peso, e que se cumpra a lei. E que se cumpra esta lei. E isto, o Congresso Nacional tem que ter esta autoridade para fazer isso. Agora, como o Brasil tem um Congresso fragilizado, porque, infelizmente, a grande maioria dos nossos parlamentares são fracos, são débeis, são despachantes de alguém, ou de algum grupo, ou de alguma empresa, ou de alguma estatal, quer que seja nacional ou internacional, infelizmente. A justiça, ela ocupa o poder do executivo, ocupa o poder do legislativo e faz o que bem entende. Enquanto isso, mulheres lindas como essa que você está vendo aqui estão sendo mortas em todo o país, em especial aqui no estado de Mato Grosso. Esta é a realidade que ninguém quer falar, que ninguém quer tocar, que ninguém quer discutir. E não basta ir para as redes sociais ficar lamentando. Nós não precisamos de lamento de ninguém. Nós precisamos de ação. Agora, a justiça, que deveria fazer justiça, ela não faz. Ela não faz. Pelo contrário, a justiça, que deveria fazer justiça e primar pela ordem, pelo zelo, pela responsabilidade, está envolvida em um monte de escândalo. Um monte de escândalo. É desvio de 20 milhões, é desembargador preso, é juiz afastado, é o escambau acontecendo dentro da área da justiça, é o cara que leva dinheiro para dentro do fórum, sabe? É um esquema danado, envolve polícia, envolve justiça, envolve agentes públicos, envolve políticos. Tá uma bagunça, para não dizer uma zona. Desculpa, mas essa é a realidade. Agora, 2026, nós teremos eleições para deputado federal, senador da República, deputado estadual, governador, presidente. O que é que nós vamos fazer? Continuar votando do mesmo jeito que estamos? Continuar elegendo as mesmas pessoas que sempre foram eleitas, que sempre prometeram, que sempre nos disseram que ia fazer alguma coisa e não fizeram até agora? Até quando nós vamos colocar o nariz de palhaço, com todo respeito aos artistas circenses? Porque estes merecem respeito. Mas até quando que nós vamos agir como tolos, verdadeiros idiotas, sendo manipulados por estes que, ao invés de servir o povo,
estão sendo servidos por ele? Não. Nós temos que dar um basta. Temos que exigir que deputados federais atuem como deputados federais. Precisamos exigir que senadores atuem como senadores da República. Precisamos exigir que os novos governadores atuem como gestores de seus estados, cuidando da sua população. Precisamos exigir ao presidente da República que cuide da população brasileira. Chega, não dá mais. Do contrário, nós corremos o risco de, em breve, vermos cenas destruidoras nesse país. Porque as facções criminosas já tomaram conta do Brasil. As quadrilhas já estão espalhadas em todos os lugares. Estão nas igrejas, estão no mercado corporativo, estão nos veículos de comunicação, estão na política, está na justiça, estão em todos os lugares. No legislativo, então, municipal, estadual e federal, vixe, é o que mais tem. Então, o que nós podemos esperar do futuro? Absolutamente nada. Absolutamente nada, infelizmente. Olha, falando em facção criminosa, o nosso grupamento de fronteira, o Gefron, causou mais um prejuízo enorme às facções criminosas, ao tráfico internacional de drogas. O Israel Prates traz as informações porque foram mais de 100 quilos apreendidos neste final de semana. Matéria na tela. Prejuízo de quase R$500 mil aos criminosos. Esse foi o resultado da ação do Gefron, Grupo Especial de Fronteira, neste fim de semana lá na região de Porto Esperidião. As equipes patrulhavam o local quando perceberam um carro em alta velocidade por uma estrada de terra. A equipe conseguiu abordar esse veículo e dentro do carro haviam 68 tabletes de entorpecentes, entre cocaína, maconha e o skunk, que é chamada super maconha. Um prejuízo, então, aí de quase R$500 mil. O homem já tinha antecedentes criminais, foi encaminhado, preso em flagrante, por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia da Polícia Federal lá de Cáceres, assim como também todo esse entorpecente que foi apreendido. Essa ação faz parte da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras do Gefron e também do programa Tolerância Zero contra facções criminosas do governo do estado. Vale lembrar que na semana passada o Gefron também realizou 2 grandes apreensões de drogas ali na fronteira Brasil e Bolívia. E agora mais essa apreensão aí, ajudando o Mato Grosso a se tornar um dos estados que mais apreenderam entorpecentes em 2025. Volto com você ao estúdio. Obrigado, querido Israel Prates aí. Muito obrigado. Hoje eu estive com ele. Conversei bastante com o querido repórter, jornalista Israel. Até disse para ele, que dia que você vai migrar 100% para dentro do Passando a Limpo? Ele deu risada, falou, só pagar bem. Mas ele já ganha muito, né? Tá feliz da vida. Mas, muito obrigado aí, viu, Israel? Muito obrigado mesmo, tá? Olha, são 17h34. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas rapidinho, não sai daí não, nem mude de canal. Porque eu volto falando sobre a nota de repúdio da Assembleia Legislativa à reitora da Universidade Federal de Mato Grosso. Acredita se quiser. Você vai entender daqui a pouco por quê que a Assembleia emitiu uma nota de repúdio assinada pelos deputados. Você vai entender daqui a pouco, né? Você também vai ouvir o pedido de desculpa de Abílio Brunini. Não sai daí não. É rapidinho, eu volto já com todo esse conteúdo aqui no Passando a Limpo. Eu espero você. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros.
Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, chefia, beleza? O que vai ser hoje? Você completa pra mim, por favor? Vamos aproveitar, dar uma olhada nos pneus, conferir a água, trocar o óleo. Vai ficar tudo certinho. Pode ser, pode ser. Fiscalizar é conferir, verificar cada detalhe, ver se tudo está sendo feito do jeito certo. É o que a Assembleia Legislativa faz. Como o seu veículo, o Estado precisa rodar bem. Por isso, os parlamentares fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, o dinheiro que é de todos, em programas, projetos, obras, ações e serviços para saber se os resultados estão chegando até você. Fique por dentro de tudo que a LMT faz. Tudo pronto, chefia? Beleza! Pode seguir tranquilo. Ô amigo, você esqueceu de cobrar. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. De volta com o programa Passando a Limpo, são 17 horas agora e 38 minutos. Quero mandar aquele boa noite especial para você aí de Poconé. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado também, pessoal de Jangada. Muito obrigado, pessoal de Acorizal. Muito obrigado a todos vocês que estão em Várzea Grande, numa audiência qualificadíssima. Muito bem-vindos, todos vocês. Aí em Santo Antônio de Levergé, Barão de Melgaço, coisa boa é saber que vocês estão aí nos assistindo. Muito obrigado mesmo, agradeço demais a todos vocês, viu? Bem, a Assembleia Legislativa emitiu uma nota de repúdio contra a Universidade Federal de Mato Grosso, em especial a reitora, a professora Marluce, por conta de uma manifestação dela, enquanto reitora da UFMT, enquanto líder daquele ambiente, há um movimento que é duramente criticado nesse país por conta exatamente das suas ações políticas, partidárias e ideológicas, e de ter provocado já enormes estragos no Brasil ao longo dos últimos anos. Eu falo do Movimento Sem Terra, o MST. Pegou mal pra caramba, ela falando em favor do movimento dos Sem Terras, defendendo o movimento dos Sem Terras, o que gerou críticas absurdas no plenário da Assembleia Legislativa aqui do estado de Mato Grosso. Acompanhe essa reportagem. O de Mato Grosso aprovou, nesta quarta-feira, 20, uma moção de repúdio contra a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Marluce Souza. A medida foi proposta pelo deputado estadual Gilberto Catani, do Partido Liberal, e recebeu apoio da maioria dos parlamentares. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado com 2 votos contrários. Deputado Lúdio Cabral e a deputada Edna. A decisão ocorreu após a realização de um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no campus da Universidade, em Cuiabá, na semana anterior. O encontro, que durou 3 dias, contou com atos de militância política, exibição de bandeiras do Partido dos Trabalhadores e símbolos relacionados aos regimes de Cuba e Venezuela, além de manifestações em apoio à Palestina. A reitora publicou um vídeo em que expressa apoio ao movimento, o que gerou críticas de deputados estaduais. Para os parlamentares que apoiaram a moção, a universidade estaria se desviando de sua função institucional ao abrir espaço para manifestações com viés político e ideológico. No documento aprovado, a Assembleia Legislativa defende que a Universidade Federal de Mato Grosso deve manter-se comprometida exclusivamente com o ensino, a pesquisa e a extensão, e que sua estrutura não deve ser utilizada para promover grupos políticos. A moção também menciona o histórico do MST relacionado a invasões de propriedades privadas, apontando riscos à ordem no campo. A manifestação da Assembleia marca oficialmente a posição contrária da Casa à atuação da reitora no episódio. Apenas os deputados Lúdio Cabral e Edna Sampaio, ambos do Partido dos Trabalhadores, votaram contra a moção. Aí depois querem criticar o Abílio, quando o Abílio fala que a Universidade Federal de Mato Grosso tem uma forte aliança e uma ligação com partido político, com ideologias políticas, sabe? O que contraria exatamente o propósito da Universidade Federal de Mato Grosso. Uma nota de repúdio emitida, assinada por 23 deputados, contra somente 2 que não assinaram, Lúdio e Edna, do PT, fica evidente que a Universidade Federal de Mato Grosso está a serviço do Partido dos Trabalhadores. E aí, criticam o Abílio quando ele fala que o ensino piorou, e piorou mesmo no Brasil, piorou no estado de Mato Grosso. E aí criticam quando ele diz que ali é um local de militância política, e é mesmo. Ficou provado agora, mais do que nunca. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, houve uma manifestação de alunos, professores e até parlamentares, por conta exatamente da fala do prefeito Abílio, aqui de Cuiabá, contra a Universidade Federal de Mato Grosso. Acompanhe na sequência da matéria. Estudantes, professores, representantes da sociedade civil e políticos participaram de um ato público em defesa da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. O evento ocorreu no restaurante universitário do campus de Cuiabá e foi organizado em resposta às declarações do prefeito da capital, Abílio Brunini, do Partido Liberal, que recentemente desqualificou o ensino oferecido pela instituição. Durante o ato, diversas autoridades e membros da comunidade acadêmica criticaram as falas do prefeito, classificadas como ofensivas e desinformadas. A reitoria da universidade destacou que esse tipo de discurso fomenta o descrédito da ciência e contribui para o enfraquecimento das instituições públicas de ensino superior. Parlamentares estaduais e federais presentes defenderam a trajetória e a importância histórica da UFMT para o desenvolvimento de Mato Grosso. Entre eles, nomes com formação na própria universidade destacaram a relevância acadêmica e social da instituição, além de reforçarem seu papel estratégico na formação profissional, na produção científica e no atendimento à população. Também participaram do ato docentes e alunos, que ressaltaram a qualidade do ensino e a estrutura da universidade, considerada a maior do estado. Críticas foram direcionadas à incoerência entre a postura pública do prefeito e os recentes diálogos institucionais entre a prefeitura e a reitoria, que discutiram parcerias em benefício da capital. O evento terminou com manifestações em defesa da autonomia universitária, da valorização do ensino público e da preservação do papel da UFMT como espaço de produção científica e formação cidadã. Bem, ainda falando sobre a Universidade Federal de Mato Grosso, o prefeito Abílio, neste final de semana, gravou em suas redes sociais um pedido de desculpa ao UFMT diante da fala que ele fez publicamente e justificou. E voltou a criticar a Universidade Federal de Mato Grosso, só que de uma outra forma. Acompanhe a fala do prefeito Abílio Brunini. Após ter classificado a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, de forma ofensiva durante uma entrevista, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, recuou e afirmou que tem apreço pela instituição. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele reconheceu o erro ao utilizar termos inadequados para se referir à universidade.
Na publicação, o prefeito destacou que, durante seu mandato como deputado federal, destinou recursos à UFMT por meio de emendas parlamentares, alegando que isso seria uma demonstração de seu comprometimento com a universidade. Segundo ele, os repasses ocorreram em 2 anos consecutivos. Como justificativa para as críticas, Abílio alegou estar insatisfeito com problemas recorrentes dentro da universidade, como casos de assédio, tráfico de drogas, furtos e assaltos. Ele também apontou o que considera um excesso de atuação político-ideológica por parte de grupos ligados à esquerda dentro da instituição. Um episódio recente envolvendo o assassinato de uma mulher no campus foi citado pelo prefeito como exemplo de insegurança no local. Abílio ainda manifestou preocupação de que os recursos destinados por ele à UFMT não sejam utilizados para fomentar atividades de cunho político-partidário, e sim para melhorias estruturais e educacionais. Durante o vídeo, o prefeito também criticou declarações atribuídas à reitora da UFMT, Marlúcia Aparecida, que, segundo ele, teriam caráter político. No entanto, ressaltou manter um bom relacionamento com a gestora da universidade. Bom, primeiro eu tenho que começar esse vídeo dizendo que não é bom eu atacar uma instituição como a UFMT chamando de bosta. Não é bom. A minha opinião pessoal, a minha insatisfação, a minha lamentação, ela nem precisa ser exposta dessa forma e nem usar as palavras como eu usei. Chamar a Universidade Federal de bosta vai contra o que eu acredito na própria universidade. Eu sou o deputado federal que mais mandou emendas para a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Sou um deputado de direita que mais mandou emenda para a Universidade Federal. Só que eu estava muito chateado no momento daquela entrevista por causa da militância que se faz dentro da própria instituição. Há poucos dias atrás, morreu uma mulher assassinada dentro da Universidade Federal. Eu não vi a universidade fazer um ato de apoio ou mobilização em defesa ou em busca de mais segurança. Eu não vi esses militantes todos irem para a rua e falar precisando de mais segurança na Universidade Federal. Está tendo muito furto, muito assalto, muitos problemas, muita droga, muita militância política identitária da esquerda dentro da Universidade Federal, como muitas vezes sempre aconteceu. Aí, durante todo esse período, durante esses dias, eu vi que a reitora, por exemplo, que eu tenho um ótimo relacionamento com ela, mas ela foi e deu uma entrevista falando que a reitora vai ensinar ou fala como enfrentar a extrema-direita dentro da Universidade Federal. Não cabe à reitora fazer esse papel, assim como não cabe a mim, na condição de prefeito, ofender a Universidade Federal de bosta. Acho que vale uma reflexão minha, uma reflexão dela também. E também tenho acompanhado as redes sociais da UFMT. E a rede social da UFMT muitas das vezes também tem feito militância, apoiando o terrorista como Marighella na sua própria rede social. Não posso concordar que o meu dinheiro, dinheiro do povo no caso, as minhas emendas parlamentares que foram direcionadas à UFMT, seja usada para alimentar esse processo. Eu quero que as emendas parlamentares que eu mandei sejam usadas para melhorar o sistema educacional, melhorar a infraestrutura, melhorar todas as condições daquela universidade que eu amo. Eu amo a Universidade Federal. Se eu não gostasse dela, não tinha mandado emendas para a Universidade Federal e boa parte das minhas emendas como deputado federal. Eu mandei em 2 anos seguidos. Eu estive 2 anos na Câmara Federal. E os 2 anos eu mandei emenda para o UFMT, mandei emenda para o IFMT e para as nossas entidades de ensino superior e o ensino técnico federais. Nós, eu e a bancada federal, fizemos isso porque nós gostamos da instituição, torcemos por ela, acreditamos na Universidade Federal. Mas ela está longe de ser aquilo que já foi. Então, eu peço desculpa àqueles que se ofenderam e dizer que realmente eu usei a palavra inapropriada. Não devo chamar uma universidade ou qualquer outra instituição de bosta. Não é a palavra certa para isso. Eu posso dizer que estou insatisfeito com a conduta. Eu posso dizer que eu estou insatisfeito com a militância. Eu posso dizer que eu estou insatisfeito ou não acredito, ou não acho que esteja certo usar a rede social da universidade para fazer militância política. Devemos rever sobre isso, porque a gente é rede social de um órgão público federal oficial. Não deve ser usado para isso. A universidade, ela é importante para a população, é importante para a nossa história, é importante para Cuiabá. Mas também peço aqui para a reitora e para aqueles que representam a universidade. Nós dois precisamos aprender. Eu não preciso e não posso fazer uma
um posicionamento político pessoal contra uma instituição que é a Universidade Federal, e a senhora também, na condição de reitora, não pode fazer um posicionamento político também dizendo que vai ensinar a enfrentar a direita dentro da sua instituição. Em resposta às declarações, a reitora se disse surpresa com a postura de Abílio, lembrando que ele sempre foi considerado um parceiro da UFMT, incluindo os hospitais universitário e veterinário. Bem, é resposta de um lado, resposta do outro. Eu, sinceramente, eu espero que tenhamos dado basta nesse assunto. Agora, fica evidente que o prefeito Abílio Brunini, ele, ao mesmo tempo que pede desculpas, ele confirma o que ele disse a respeito da maneira como as universidades federais do país estão sendo conduzidas. E a própria carta de repúdio da Assembleia Legislativa confirmou isso. Ponto. Esperamos que tenhamos dias pacificados daqui para frente. Tá bom? Bom, daqui a pouco eu vou trazer a escalação do Brasil feita pelo Carlos Ancelotti na tarde de hoje. Já temos ela aí? Já temos, será? Já temos aí, Carlão? Hã? Já temos, se não tiver ainda, não tem problema, se tiver no ponto, vocês me avisam. Vamos à previsão do tempo, então. Ah, já tá aí? Ó, rapaz, vocês são rápidos pra caramba, viu? Vocês conseguem aumentar essa tela? Opa, não precisa nem eu falar, né? O Ancelotti anunciou os convocados da seleção para enfrentar a equipe da seleção do Chile e da Bolívia, agora nos próximos dias. Os convocados estão aí. Atenção, goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, não, Seleção Brasileira Corintiana, desculpa-me aí. Né? Dos três aí, o Hugo é o melhor. Disparadamente desses três aí, o Hugo é melhor. Tem que ser titular. Defensores, Alexandro Ribeiro do Lille, Alexandro do Flamengo, joga muito, lateral, Caio Henrique do Mônaco, não sei nem quem é. Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, zagueiraço, Gabriel Magalhães do Arsenal, ok? Marquinhos, para mim o melhor zagueiro do mundo, do PSG, era do Corinthians, da base do Corinthians. Wanderson do Mônaco, não sei quem é, não lembro dele. Wesley do Roma, lateral, bom pra caramba, fez um golaço neste final de semana. Meios campistas, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, para mim o melhor meio de campo do mundo, do Manchester United, Joeliton do Newcastle também, Lucas Paquetá do West Ham, atacantes, aí tá jogando muito o Estevão, hein? Eita, que contratação do Chelsea, hein? O Estevão tá brilhando os olhos dos ingleses lá. Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, não sei quem que é esse João Pedro não. Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, o Rafinha do Barcelona e o Richarlison do Tottenham. Puta, Richarlison ainda, gente. Ô, senhor, será que ele não tem no centroavante mesmo? Tá difícil, hein? Aí vocês vão perguntar, mas cadê o Neymar? Esquece de Neymar, por favor. Deixa ele lá na Vila Belmiro. Mal tá dando conta de jogar lá, não tem condições nenhuma de estar na seleção. Nenhuma. Vai cuidar do Santos, vai virar dirigente lá do Santos. Ele já é dono do Santos, né? Só falta oficializar, tornar o Santos uma SAF, porque o pai dele já manda lá. Manda lá no Santos, né? Então, tá aí a escalação do Brasil. Alguns nomes são conhecidos, outros, para mim, não. Mas eu espero que o Brasil, sob o comando de Ancelotti, se dê muito bem contra o Chile e contra a Bolívia também. Não desprezemos essas duas seleções sul-americanas, porque o Chile e a Bolívia evoluíram absurdamente no futebol mundial. Muitos dos seus jogadores estão atuando na Europa
tanto na Inglaterra, como na Espanha, como na Alemanha, como também na França e em outros países também. Então, portanto, não tem mais nenhum perna de pau, não. Os caras jogam bola pra caramba, principalmente o time do Chile. É bom pra caramba o time do Chile. Gosto demais de ver o time do Chile jogar. E a Bolívia está seguindo no mesmo caminho também. 17 horas e 55 minutos. Vamos ao tempo e a temperatura aqui no programa Passando a Limpo. Vamos saber qual vai ser a previsão do tempo para amanhã. Segundo a meteorologia, amanhã Cuiabá terá temperatura máxima de 28 graus, porém na madrugada desta terça-feira a temperatura vai chegar a 14 graus, a exemplo de hoje. Já Rondonópolis, temperatura máxima de 31 graus, mínima de 17. Em Cáceres, região oeste do estado, máxima de 27, mínima de 13 graus. Em Tangará da Serra, máxima de 27, mínima de 14. Já em Sinop, máxima de 36, mínima de 19 graus. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar melhorou bastante, mas ainda não é a ideal. 46%, 43%, 49%, 48%, 24%, né? Mas, enfim, bem melhor do que aqui estávamos vendo, 10%, 12%, 14%, que é uma temperatura, é uma umidade praticamente zero, né? É algo de deserto mesmo. Eu vou para o intervalo comercial, são 17 horas e 57 minutos. Faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, dá uma canjinha pro Agnello, dá um pulo lá no Instagram e acompanhe o nosso trabalho através da minha rede social, Agnello Corbellino, e também as redes sociais do Passando a Limpo, tá bom? Ô, querido, tem o site, coloca para mim no site Passando a Limpo MT aí para mim, por favor. Nós temos um site de notícias também completíssimo, tá? É www.passandoalimpomt.com.br. Consegue colocar para mim agora, por favor? passandoalimpomt.com.br é o site do Passando a Limpo. E ali você tem informações do Mato Grosso, do Brasil e do mundo. O que você precisa ficar sabendo, você pode ir lá para o site do Passando a Limpo, para as redes sociais do Passando a Limpo. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o site de notícias. É bom pra caramba, o pessoal está trabalhando bastante, né? Nossa equipe de jornalistas. É por isso que nós sempre trazemos aqui todas as informações atualizadíssimas. Tá aí, ó. Aí, ó. Aí. Esse é o site do Passando a Limpo, né? Está aí, olha só. Passando a Limpo, tá bom? A partir de setembro, se o Joilson permitir e me ajudar, você vai assistir ao vivo o programa Passando a Limpo também, aí através do site de notícias, também na plataforma do Instagram e do Facebook. Nós vamos transmitir ao vivo e pelo canal do YouTube. Mas se o Joilson preparar esse ambiente para nós, né? Olha as manchetes de hoje aí no site Passando a Limpo. PM e caseiro vão a júri popular por morte de advogado. É o caso do Dr. Renato Neri, que foi assassinado este ano na Fernando Correia da Costa. Tem também a matéria ali do prefeito Roberto Dorner. O prefeito repudia feminicídio, é o crime de feminicídio que aconteceu lá, né? Da profissional. Colisão frontal entre caminhonete e picape tira a vida de 3 pessoas. O prefeito repudia feminicídio ocorrido em Sinop e reforça canais de denúncia para a população. Família Bolsonaro é feita refém. Assaltantes armados exigem. Olha, a família do senador Flávio Bolsonaro foi feita refém, né? Neste final de semana. Quem mais aí? Sobe para mim, por favor, para a gente ver isso. Obrigado. Vai mostrando um pouquinho do site. Deixa eu vender um pouquinho meu peixe aí também, porque estou precisando, viu, gente? O trem tá feio pro meu lado aí, feio pra caramba. Precisando, ó. E você pode anunciar também no nosso site de notícias. Você pode anunciar aqui no programa Passando a Limpo, né? Olha, o merchan aqui é certo, viu? Você vai ter aí o melhor merchan e você vai vender pra caramba. Mande a sua sugestão também. Faça do Passando a Limpo o seu programa, tá legal? Faça do Passando a Limpo o seu programa. Aí nós temos as entrevistas da época que eu ainda estava lá na TV Cidade Verde. Tem muita coisa bacana no site, vale a pena. Essa exposição de artes aí da galeria
lá no Salão Negro da Assembleia Legislativa. Estive hoje lá acompanhando esse trabalho. Tá bonito demais os quadros e a exposição dos principais artistas aqui de Mato Grosso. Tá bom? Este é o site do Passando a Limpo, passandoalimpomt.com.br. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência. Fica comigo aqui, eu volto já. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, chefia, beleza? O que vai ser hoje? Você completa pra mim, por favor? Vamos aproveitar, dar uma olhada nos pneus, conferir a água, trocar o óleo. Vai ficar tudo certinho. Pode ser, pode ser. Fiscalizar é conferir, verificar cada detalhe, ver se tudo está sendo feito do jeito certo. É o que a Assembleia Legislativa faz. Como o seu veículo, o Estado precisa rodar bem. Por isso, os parlamentares fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, o dinheiro que é de todos, em programas, projetos, obras, ações e serviços para saber se os resultados estão chegando até você. Fique por dentro de tudo que a LMT faz. Tudo pronto, chefia? Beleza. Pode seguir tranquilo. Ô amigo, você esqueceu de cobrar. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. De volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Eu quero agradecer também pelas mensagens que nós estamos recebendo, pelas fotos que os nossos queridos telespectadores tiram do programa. Muito obrigado mesmo, tá? São 18h04. O prefeito Abílio Brunini esteve na Assembleia Legislativa conversando com deputados, andando pelos corredores da Casa de Leis, tentando, obviamente, a liberação de emendas para que ele possa utilizar na rede de atendimento infantil aqui da capital. Acompanhe a reportagem e eu mostro para você. Do risco de colapso na rede pública de saúde pediátrica de Cuiabá, o prefeito Abílio Brunini, do Partido Liberal,
foi até a Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quinta-feira, 21 de agosto, para articular com o presidente da Casa, Max Russi, e outros parlamentares a liberação de emendas destinadas ao município. Segundo o prefeito, até o momento os recursos oriundos das emendas parlamentares ainda não foram repassados à prefeitura, apesar de já terem sido destinadas. Eu vim conversar com o presidente Max Russi, assim com os outros deputados, porque até o momento ainda não caiu nenhuma emenda dos deputados na conta da prefeitura. A gente teve a destinação das emendas, elas foram destinadas, teve a emenda sendo direcionada para o município de Cuiabá, contudo ainda não foram pagas. Aí eu vim conversar com o deputado Max e os demais deputados, conversei com quase todos e falei, explicando a situação para eles. E falando que, olha, nós estamos terminando agora o Centro Médico Infantil, concluindo ele já lá, e ainda não chegou um recurso que poderia auxiliar a gente na execução do Centro Médico Infantil. E aí o que mais está se aproximando da gente ter de auxílio é uma emenda minha mesmo, de deputado federal, que eu mandei tanto diretamente de Brasília quanto via governo do estado. Essas são as que estão ajudando a gente a concluir e custear o espaço. A expectativa da gestão municipal é utilizar esses valores para custear e acelerar a conclusão do Centro Médico Infantil, que está na fase final de obras. Abílio também tratou do tema com o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e com o vice-governador Otaviano Pivetta, buscando reforçar o compromisso do governo do estado em liberar os valores acordados. O Fábio falou que está mais ou menos acelerando lá para poder liberar para a gente. A principal preocupação do prefeito é com o impacto do possível fechamento da Santa Casa antes da entrega do novo centro médico. Sem a unidade em funcionamento, a demanda pediátrica poderá sobrecarregar o sistema, especialmente com a abertura do Hospital Central. A ausência de uma alternativa imediata pode levar a um cenário de caos no atendimento infantil na capital. Minha preocupação é, ao mesmo tempo que encaminha a abertura do Hospital Central e o fechamento da Santa Casa, é o Centro Médico Infantil que vai abraçar essa demanda toda de pediatria, que não tem outro lugar para ir. Então, se a gente não avançar aqui também, aí vai ser um caos. Porque imagina, fecha a Santa Casa, não tem uma válvula de escape, vai dar um grande problema. Bem, está aí o prefeito Abílio atrás de recursos para cuidar da saúde infantil. A saúde infantil, com todo respeito, nunca foi prioridade aqui no estado de Mato Grosso. Eu volto a falar com todo respeito. Saúde infantil nunca foi prioridade aqui no estado de Mato Grosso. Está todo mundo apreensivo com o que vai acontecer com a possibilidade do fechamento da Santa Casa de Misericórdia aqui de Cuiabá. Porque ali dentro da Santa Casa nós temos talvez o melhor atendimento infantil do estado de Mato Grosso. Eu gosto de repetir para que fique bem guardado na mente dos nossos telespectadores e fique gravado também. Porque eu não tenho medo de falar. A Santa Casa de Misericórdia hoje é o melhor ambiente para se cuidar de crianças no estado de Mato Grosso. Com o fechamento da Santa Casa, existe uma enorme preocupação com relação às mudanças que vão acontecer das UTIs pediátricas da Santa Casa para o novo hospital e o destino que estão querendo dar para a UTI neonatal, mandando lá para o HGU, que é o Hospital Geral Universitário. Por favor, cuidado com o que vocês vão fazer. A Santa Casa de Misericórdia precisa ser melhorada. Aquele ambiente pediátrico, as UTIs pediátricas precisam ser ampliadas. A quantidade de leitos pediátricos que vamos ter no novo hospital, que está prestes a ser entregue agora em setembro, outubro, não vão ser suficientes para atender as demandas aqui da capital e do estado de Mato Grosso. E nem mesmo a UTI neonatal, que vai ser encaminhada
lá para o HGU, não vai conseguir atender a demanda. Escutem o que eu estou falando. Nós vamos ter problemas. Problemas. Nós precisaríamos ter aqui no estado de Mato Grosso um hospital só para atender as nossas crianças em todas as áreas, principalmente na área de oncologia. E aquele ambiente da Santa Casa de Misericórdia é o mais adequado e apropriado nesse momento para o estado de Mato Grosso. Eu estou falando de algo que eu conheço. Não estou falando aqui da boca para fora, porque tudo que eu falo com conhecimento. Eu vou pessoalmente, eu me interesso em saber pessoalmente, eu quero ver com os meus olhos, eu quero ouvir o sentimento das pessoas envolvidas, eu quero conversar com pacientes, eu quero ouvir as pessoas diretamente ligadas com o problema. E assim eu faço. Eu tenho conversado com médicos lá da Santa Casa, eu tenho conversado com pacientes da Santa Casa, eu tenho conversado com mães, com pais, com famílias, eu vou pessoalmente lá. É por isso que eu não quero que feche a Santa Casa. É por isso que nós não podemos deixar fechar a Santa Casa. Nós temos que melhorar aquele espaço. Nós temos que ampliar aquele espaço. É preciso acelerar esse leilão logo da Santa Casa. É preciso chegar a um valor aceitável, real, do preço daquele imóvel. Ninguém vai pagar 75 milhões de reais. Ninguém vai pagar 55 milhões de reais. Ninguém vai pagar 45 milhões de reais, como o Tribunal Regional do Trabalho quer, para poder custear as dívidas trabalhistas do setor. Ninguém vai pagar, porque aquele imóvel não vale isto. Não adianta querer estabelecer um preço onde não vai conseguir ser vendido. E o governo do estado de Mato Grosso está esperando para poder comprar. Para poder comprar aquele imóvel. Porque o governo do estado não vai pagar um valor acima daquilo que é de mercado. Não pode. Ainda que seja a Santa Casa de Misericórdia, tem que ser um valor real, um valor de mercado. Aguinaldo, quanto custa a Santa Casa? Ao meu ver, diante de que eu já conversei com profissionais da área, aquele imóvel, do jeito que está naquela localização, gira em torno de 25 a 30 milhões de reais. De 25 a 30 milhões de reais. Até 30 milhões de reais é um valor justo pelo imóvel. Justo por aquele imóvel, por aquele espaço. Tudo bem. Que seja 35 milhões, porque é Santa Casa de Misericórdia. Mais do que isso não vão vender. Mais do que isso não vai vender. E aí, nós precisamos comprar, o governo do estado precisa comprar aquilo lá. E assim como fez com os hospitais, reformar aquele ambiente e tornar um hospital para atender as nossas crianças do estado de Mato Grosso, com UTIs infantil, com UTIs neonatal, com um centro de oncologia para atender as nossas crianças. Aí sim, vai ficar demonstrado que o Estado se preocupa com a saúde das nossas crianças. Do contrário, esquece. Eu vou continuar achando que cuidar de criança nunca foi prioridade aqui no estado de Mato Grosso. Eu quero que vocês mudem a minha fala através das suas ações e me façam enxergar diferente daquilo que eu estou vendo hoje. Tá bom? Vamos torcer para isso daí, né? Enquanto isso, o Abílio está pelos corredores da Assembleia pedindo dinheiro
para poder atender as nossas crianças. Traz para mim, por favor, a matéria 11. Eu quero falar sobre a bancada federal. O deputado estadual Lúdio Cabral fez duras críticas contra a nossa bancada federal. Segundo ele, a atuação dos nossos representantes tem sido pífia. Pífia. Acompanhe a fala do deputado Lúdio Cabral. O deputado estadual Lúdio Cabral fez duras críticas à atual bancada federal de Mato Grosso, apontando falhas na atuação de parte dos parlamentares que, segundo ele, não têm representado adequadamente os interesses do Estado no Congresso Nacional. Para o petista, o comportamento de alguns deputados federais compromete a imagem de Mato Grosso, especialmente em episódios considerados por ele como atitudes performáticas e desrespeitosas no ambiente legislativo. Na avaliação do deputado, é necessário eleger representantes mais alinhados com as necessidades reais da população mato-grossense. A bancada federal de Mato Grosso hoje é uma vergonha. É uma vergonha uma parte da bancada federal de Mato Grosso hoje. Mato Grosso precisa de parlamentares federais à altura das necessidades do nosso Estado. Não dá para ter deputado que fica só fazendo motim lá na mesa diretora da Câmara, colocando venda na boca, nos olhos, nos ouvidos e envergonhando o Mato Grosso e o Brasil. Lúdio também analisou o cenário político do PT no Estado, destacando o potencial de crescimento da sigla, especialmente em Cuiabá. Ele mencionou os resultados das eleições de 2022 como indicativo de um espaço significativo para avanço eleitoral, considerando o desempenho do presidente Lula em Mato Grosso. Como parte da estratégia para fortalecer o partido, o parlamentar defendeu a ampliação das bancadas estadual e federal, além de articular a reeleição do senador Carlos Fávaro, uma candidatura competitiva ao governo estadual e possíveis nomes para disputar o Senado em 2026. Bem, o deputado Lúdio Cabral também fez uma dura crítica contra o prefeito Abílio Brunini, atribuindo a ele bullying virtual. Vamos acompanhar a fala do deputado Lúdio Cabral. O deputado estadual Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, apresentou uma denúncia ao Ministério Público de Mato Grosso contra o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, por supostos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. A representação foi encaminhada à Procuradoria Especializada da Defesa da Criança e do Adolescente e solicita apuração nas esferas civil, criminal e administrativa. A denúncia se baseia em vídeos publicados pelo prefeito nas redes sociais, nos quais estudantes da Escola Estadual Alice Fontes Pinheiro, em Cuiabá, são expostos e ridicularizados durante um evento realizado pelo governo do estado, no dia 14 de agosto. Ao perceber que alguns alunos fizeram o sinal do L, em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito passou a questionar os adolescentes, ironizando seus conhecimentos escolares e associando o gesto político à falta de preparo acadêmico. Segundo Lúdio Cabral, a conduta do prefeito caracteriza bullying virtual e exposição vexatória, ações consideradas crime de acordo com o Código Penal, especialmente quando praticadas por uma autoridade e dentro de ambiente escolar. O parlamentar também solicita a retirada imediata dos vídeos das redes sociais do prefeito e medidas para impedir o uso da imagem de menores sem autorização dos pais ou responsáveis. A publicação já recebeu mais de 9.000 comentários, muitos deles com ataques aos adolescentes. Para o deputado, a permanência do conteúdo nas redes sociais amplia a violência sofrida pelos jovens e promove discursos de ódio com motivação política. O documento também pede que Abílio Brunini seja proibido de gravar ou divulgar imagens de crianças e adolescentes em situações que comprometam sua dignidade, dentro ou fora de ambientes escolares. Sem dúvida nenhuma, existe uma preocupação muito grande com relação a essas exposições, né? Olha, deixa eu trazer aqui uma reportagem do governador Mauro Mendes, criticando duramente a maneira como o país está lidando com a questão diplomática, envolvendo também o país norte-americano. E ele aproveita para tecer duras críticas a Eduardo Bolsonaro e ao próprio presidente Lula. Vamos acompanhar a fala do governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes criticou a condução da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, marcada por tensões após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu empresas de adotarem restrições decorrentes de ações unilaterais de governos estrangeiros. A medida gerou reações no mercado financeiro, com queda expressiva da Bolsa de Valores e alta no valor do dólar. Mendes responsabilizou tanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro por ter inflamado a situação, quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por adotar uma postura confrontadora com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Para o governador, os dois lados cometem erros que podem gerar prejuízos econômicos significativos para o país,
como já demonstrado pelo aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ele também alertou para os riscos de um agravamento do atrito com a maior potência econômica do mundo, lembrando que países como Venezuela, Irã e Coreia do Norte sofreram severas sanções em situações semelhantes. Eu acho que o presidente americano não tem razão. Eu não concordo com aquilo que o Eduardo fez. Eu posso até entender a motivação dele querer defender o pai. É justo, é razoável, mas a forma que ele está fazendo não é boa para o Brasil e nem para a política brasileira. Mas nós temos hoje um problema que nasceu também das colocações equivocadas do presidente Lula. Então tem muita gente que está se equivocando e está criando possíveis problemas para o Brasil. E alguns não são mais possíveis, são reais. Nós já temos aí o tarifaço, tem aí uma magnífica em cima de um ministro. E as consequências disso, do descumprimento, todo mundo já sabe. Muita gente já percebeu que os Estados Unidos não brinca, é o maior país do planeta. O governador defendeu que o Brasil adote uma postura diplomática mais equilibrada, seguindo o exemplo de grandes potências como China e União Europeia, que evitam embates diretos e priorizam o diálogo. Na avaliação de Mendes, o momento exige responsabilidade e maturidade política, com foco no interesse nacional e não em agendas eleitorais. O governador Mauro Mendes também fez duras críticas ao vazamento de áudios e conversas do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionados às investigações da Polícia Federal que resultaram no indiciamento dele e do deputado Carlos Bolsonaro. Mendes afirmou que, independentemente do dono do aparelho, as provas obtidas em investigações devem ser usadas apenas no processo judicial e não vazadas para a imprensa, evitando a geração de conflitos políticos no país. Embora não conheça o conteúdo das provas em detalhes, o governador considerou lamentável que o judiciário permita o vazamento de áudios durante investigações. Olha, eu não vi, peço a você que eu não vi com mais detalhes, só recebi por comentários de alguns colegas lá do governo que houveram alguns vazamentos do celular do presidente, tem coisas dessas na cabeça. É difícil comentar sem eu ter conhecimento com mais profundidade. Porém, eu acho primeiro assim, lamentável que o judiciário fique vazando áudio de uma investigação. Se foi feito um bloqueio, né, e a apreensão de um celular, seja de qualquer cidadão, não pode ser do Bolsonaro, do senhor José, da dona Maria, mas tem que ser usado dentro de um processo. E não ficar vazando isso para a mídia, para ficar gerando mais problemas políticos no país. Bem, com esta fala do governador Mauro Mendes, eu vou encerrando o programa Passando a Limpo desta segunda-feira, começando mais uma semana junto com você. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela companhia e também pela sua audiência. Na sequência, programaço com o Wilson Santos, né? O Wilson Santos é mistense ou é Dom Bosquino? Ele é o quê? Operariano? O Wilson Santos é operariano? Você é um vira-casaca, rapaz. O Wilson Santos é um vira-casaca. Pra mim, ele falou que era Dom Bosquino. Aí eu até falei, pô, nós torcemos pro mesmo time. Agora você está falando que ele é operariano? Nunca vestiu a camisa do operário? Ele tem camisa do operário? Mas vive com a camisa do misto? Ué, não dá para entender. Isso não tem jeito, rapaz. Qual que é o time que ele torce pro Brasil? No Brasil? Ele é botafoguense? Vixe! É aquele time que foi eliminado agora? Perdeu para a LDU? Ixi. Bom, na sequência, programa Wilson Santos aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Continue na nossa programação, que Deus te abençoe. Espero encontrar com você amanhã às 17 horas aqui na TV Mato Grosso. E amanhã tem reprise do programa aqui nesta emissora das 6h30 até as 8 da manhã. Portanto, se você perdeu alguma coisa, você pode assistir amanhã às 6h30 da manhã, tá bom? Wilson Santos chegando aí, o maior vira-casaca do futebol mato-grossense. Torcedor do Operário, o cara é mistense, rapaz, torcedor do Operário, né? Até amanhã, que Deus abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.